Essa história que eu vou contar agora para vocês é um relato de minha avó. Segundo ela, quando tinha por volta de 5 anos, isso lá em 1935, morava numa família com mais de 12 irmãos. Ela, a mãe e cerca de 12 irmãos. Ela, como a filha mais nova, né, era bastante bajulada. E nessa certa data, era o aniversário, no caso de minha avó. E como eles eram muito pobres e na realidade não tinham dinheiro nem para comer, a mãe dela queria muito comprar um brinquedo para ela. Por ser a filha mais nova, né, queria fazer as vontades. Nesse aniversário, então, minha avó acaba indo para uma espécie de feira, que era onde apareciam muitas coisas baratas, né, as pessoas iam para fazer trocas, né, e as coisas acabam sendo bem baratas. Então ela foi até essa feira, procurou, e nada de encontrar nenhuma boneca que pudesse levar para a filha. Ela já um pouco entristecida, né, por não ter dinheiro para comprar uma loja e nem estar encontrando nessa feira, ela começa a ficar triste e começa a procurar cada vez mais, mas depois de passadas algumas horas, né, ela de tanto procurar, ela acaba indo embora. E no caminho que ela faz para ir embora dessa feira, né, ela acaba vendo uma senhora dando algumas bugigangas, né, com a cara um pouco aflita, né, como se estivesse vendendo tudo que tinha e com a cara bastante aflita, né? Dentre as coisas que essa senhora estava vendendo, era uma boneca de porcelana com olhos de vidro. E o Bisa sabia que não tinha dinheiro para comprar, né? Uma boneca tão cara, ainda mais naquela época. Essas coisas eram bastante caras. Mas então ela fez a proposta do valor que tinha, né? E ao fazer essa proposta, ela se impressionou com a reação da vendedora, que logo pegou o valor toda apavorada e falou que não aceitava a devolução dessa boneca. Minha avó, sem entender, né? Minha bisa, no caso, sem entender e muito honesta como era, trocou a pergunta, perguntando a ela se a boneca era roubada. Logo a senhora falou que nunca faria isso, mas que logo ela entenderia o porquê que ela quis se desvencilhar da boneca. Minha bisa, maravilhada com a boneca, né? Se não me engano, era uma boneca italiana, muito bem feita, muito linda, né? E ficou imaginando fazer uma surpresa para a filha, né? E foi o que ela fez logo ao chegar. Minha avó, criança, nunca tinha visto nenhuma boneca, né? E muito menos uma boneca tão bonita quanto aquela. Ela ficou maravilhada, pois os brinquedos que ela tinha, né, eram feitos por ela mesma, né? E segundo ela conta, eram bonecos feitos de sabugo de milho com retalhos de pano, porque a condição era muito precária. Imagine, 12 filhos, minha bisa era lavadeira. Pra você ter noção, ela viajava mais de 12 quilômetros todos os dias para ir e mais 12 para voltar para casa, e voltava com fome para trazer a comida que ela ganhava na casa das pessoas para os filhos. Então, esse presente, né, de início, minha avó adorou, e não largava nunca essa boneca. Mas, com o tempo, minha avó foi crescendo e foi ao passo que ia tendo mais obrigações dentro de casa, ia tendo que ajudar os pais, ela teve que deixar a boneca de lado, porque era necessário era necessário que minha avó também ajudasse na roça. E aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais estranhas. Minha avó deixava essa boneca num cômodo e a boneca, sem que ninguém mexesse, aparecia em outro. Mas até então, minha avó não sabia que era a própria boneca que estava fazendo isso. Ela imaginava que pudesse ser os irmãos dela. Ela perguntava algumas vezes: quem é que deixava? Quem é que tirou minha boneca, que estava em tal lugar e colocou aqui? Aí todo o pessoal da casa dizia que não eram eles que tinham mexido. Mas minha avó ficava na dúvida, né, e achava assim que era algum dos irmãos. Mas até aí tudo bem, né? Ela imaginava que de toda forma pudesse alguém brincando com ela, os irmãos tentando brincar com ela, mas aí que a coisa começa a ficar cada vez mais recorrente. Essa boneca aparecia em lugares mais inusitados, como no banheiro. E o pior, esse banheiro era fora da casa. Antigamente as casas não costumavam ter banheiros dentro da própria casa, o banheiro era fora da casa. Então minha avó, por volta de seus 10 anos, ia tomar banho fora da casa, e a boneca estava dentro da casa. Quando ela estava tomando banho, do nada, quem é que aparecia dentro do banheiro onde eles tomavam banho? A própria boneca. E em momentos ela estava atrás de um pequeno sofazinho. E quando sentiu uma sensação estranha, quando ia olhar,
a boneca aparecia justamente atrás do sofá. E aí que as coisas iam acontecendo de forma cada vez mais agravada, de forma cada vez mais recorrente, e minha avó já suspeitava que estivesse acontecendo algo sobrenatural. E ao passo que as coisas iam se intensificando, ela falava que se lembra de olhar para a boneca e de ter a sensação que aqueles olhos estavam vivos, que ela sentia medo. Por vezes ela até, de canto de olho, via a boneca tanto mexer o próprio corpo quanto os próprios olhos. Parecia que a boneca, por mais que a boneca estivesse de lado, é como se a boneca estivesse olhando para minha avó. A boneca de lado, e de canto de olho da boneca ela sentia essa sensação de estar sendo olhada pela boneca, mesmo que ela estivesse de lado. Ao passo que essas coisas iam se intensificando, e ela tinha a sensação de que essa boneca estava viva, ela pedia inclusive muitas vezes para os pais, né, para poder dormir com os pais. De acordo com o que ela ia crescendo, ela tentava dar menos importância para essas coisas que ela via. Mas até que durante os sonhos, ela passou a ser atormentada. E ela tinha sonhos muito vivos, como se a boneca corresse atrás dela e ela tentando fugir e pedir socorro, e ninguém conseguia ajudá-la. E isso passou a acontecer por várias e várias vezes. E num certo dia ela se lembra de acordar de um pesadelo desse. Sabe quando você acorda desesperado, e ao acordar desesperada, quem estava ao lado dela na cama? Isso mesmo, a própria boneca. E foi aí então que, coincidentemente, as